Olá, oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que você e que os seus familiares estejam todos bem, que todos estejam se cuidando. Eu desejo que essa pandemia se encerre o mais rápido possível para que a gente possa retornar e fazer as coisas que nós gostamos. E sem dúvida, uma das coisas que eu muito gosto de fazer é estar na escola, na sala de aula, estar com vocês para os nossos momentos de leitura, construindo um aprendizado significativo. Bom, enquanto tudo isso não volta ao normal, a escola encaminhará a vocês as videoaulas, então as disciplinas serão ministradas por meio de videoaulas. Junto com as videoaulas você receberá um link contendo uma meditação guiada por um dos professores, e eu aproveito para ressaltar que é importantíssimo que você tire um tempo para meditar, se acalmar e se preparar, se concentrando para a aula que você assistirá, ok? Bom, para a aula de hoje você vai precisar de alguns materiais, então eu gostaria que você, por favor, selecionasse o seu MD, o seu caderno, caneta, lápis e borracha, ok? Eu separei aqui no quadro, aliás, escrevi o cabeçalho da escola, eu gostaria que você o copiasse, por favor. Então aqui nós temos Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, o conteúdo que nós estudaremos nesta aula, prosopopeia e hipérbole, e a habilidade que nós desenvolveremos trabalhando este conteúdo. E ela consiste em poder ser capaz de analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem. A aula de hoje ela está separada em algumas etapas. A primeira etapa é a meditação. Eu espero que você tenha feito, mas caso você ainda não a fez, por favor, dê uma pausa neste vídeo, faça o seu momento de meditação e depois retorne para assistir, ok? Eu farei a explicação do conteúdo e nós finalizaremos com um trabalho de pesquisa, ok? Bom, nós precisamos relembrar o que nós estávamos estudando antes da pandemia. Bom, nós estávamos estudando sobre as figuras de linguagem, os seus efeitos de sentido nas mensagens, nos textos, nos enunciados e nos diversos gêneros textuais. Vamos relembrar que uma das peculiaridades dos textos literários é não ter um pacto com a realidade, porque por meio da linguagem simula-se vivências que vão além do emprego convencional das palavras. A literatura exige que nós, leitores, saiamos da nossa leitura automática e saltemos para dentro de um universo que não é real. Para isso acontecer, é preciso fazer um pacto com o leitor. Só assim isso será possível. Pois, por um lado, se é de incumbência, se é de responsabilidade do escritor selecionar, organizar, separar as palavras, por outro lado, é nossa responsabilidade enquanto leitores concordar em participar desse jogo de criatividade e de faz de conta. Então, é importante nós pensarmos que os recursos capazes de destacar o valor expressivo e também de ampliar a capacidade significativa das palavras é possível por meio das figuras de linguagem. E o que são as figuras de linguagem? Você se lembra? Elas são ferramentas linguísticas que se baseiam no emprego da palavra ou de expressões no sentido figurado ou com um significado diferente do padronizado, do que foi convencionado, que é o caso das palavras que estão nos dicionários, né, no sentido denotativo. Quando nós falamos de linguagem, de figuras de linguagem, nós estamos falando do uso da língua no sentido figurado, ok? Bom, mas seria um grande engano da nossa parte pensarmos que as figuras de linguagem estão presentes em apenas nos textos literários. Não, as figuras de linguagem estão presentes na nossa fala, no dia a dia, estão presentes em tirinhas, em diversos gêneros textuais. Bom, relembrado tudo isso, nós vamos estudar então as figuras de pensamento. Para a aula de hoje, eu separei duas delas. Nós estudaremos a prosopopeia e a hipérbole. Para isso, nós faremos
a leitura de 2 poemas presentes no MD. Então eu gostaria que você o abrisse, por favor, na página 29. Abra lá, eu te dou alguns segundos para você encontrar a página 29. Nele há 2 poemas. Um poema do Carlos Drummond de Andrade e o outro poema da autora Milene Moraes. O primeiro poema é intitulado Cidadezinha Qualquer. Acompanhe comigo, por favor, a leitura dele. Cidadezinha qualquer. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Nesse poema, o Drummond ele faz uma análise, ele nos traz uma imagem sobre a simplicidade do cotidiano, da calmaria, da vida de uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha qualquer, como ele mesmo nomeia o poema. O outro poema chama-se No Varal. Vamos fazer a leitura dele? A casa limpa respirava paz e eucalipto. Nós, cada um em sua cadeira, cada um em seu mundo, resolvíamos entraves, resgatávamos a inspiração. Bom, o que esses 2 poemas têm em comum? Eu separei alguns versos desses 2 poemas, estão aqui na lousa, e nós vamos analisá-los. O Drummond diz, devagar as janelas olham. A Milena nos diz, a casa limpa respirava paz e eucalipto. Bom, por se tratar de poema, obviamente, eu já sei que a linguagem está fora do uso convencional, que os autores vão explorar o uso das palavras, eles vão buscar sentidos figurados para nos trazer imagens, ok? Bom, nós sabemos que essas ações desempenhadas são ações normalmente desempenhadas por seres vivos, não é verdade? Como, por exemplo, as ações olhar e respirar. Pois bem, o que esses 2 poemas têm em comum? O que eles têm em comum é justamente atribuir características de seres animados, de seres vivos, a seres que são inanimados. Então, eu estou atribuindo ações como olhar e respirar a 2 elementos que estão sendo personificados. Quais são esses elementos? Janelas e casa. Eu estou atribuindo a esses 2 seres que não têm vida características que são próprias como os dos seres humanos, né? De olhar e de respirar, mas comum a todos os seres vivos. Então vamos pensar que o que esses 2 poemas têm em comum é justamente personificar elementos que não têm vida. E o nome dessa figura de pensamento que constrói esse sentido é prosopopeia, ou personificação, como nós estamos estudando, ok? Bom, eu encaminhei para vocês um outro texto, na verdade é uma letra de música do Cazuza. Nós vamos fazer a leitura e analisar um trecho desta música, ok? Então acompanhe comigo, por favor, a leitura desta música. Muito bem, vamos lá. Eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Então, vamos verificar aqui alguns trechos. Eu separei 2. Eu nunca mais vou respirar. Eu posso até morrer de fome. Será que o eu lírico, o ser poético dessa música, ele está falando num sentido literal ou num sentido figurado? Certamente ele está sendo, como diz o título da música, bastante exagerado no que ele diz. É mais ou menos como quando a gente diz assim, estou morrendo de fome, preciso almoçar. Ou quando a mãe e o pai diz para você o seguinte, já falei 1000 vezes para você arrumar o seu quarto. Então perceba que nesses 2 exemplos, assim como na música,
há um exagero, há uma ênfase muito grande no que é dito. Não necessariamente você vai morrer de fome se você não almoçar naquele instante, ou não necessariamente já foi dito 1000 vezes para você arrumar seu quarto. Não. Há um exagero proposital para dar uma ênfase naquilo que é dito. Essa ênfase, que acontece tanto nos exemplos que eu mencionei como na letra da música, é chamada de hipérbole. Então vamos relembrar. Prosopopeia ou personificação é quando nós atribuímos características de seres animados para seres inanimados ou seres irracionais. Como acontece nas fábulas, por exemplo, que nós vemos personagens com características, com fala, com jeitos humanos. A hipérbole ela é marcada pelo exagero, ok? Bom, eu gostaria que, para reforçar o que nós estudamos, você fizesse a leitura deste conteúdo que está ali na página 29, é o item 1, e a hipérbole, o item 2, lá na página 30. Fizesse a leitura, fizesse um pequeno resumo no seu caderno, né? Trazendo as anotações dessa aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor encaminhe à escola, a escola irá me repassar e eu responderei, ok? Antes de encerrar a aula, eu quero, porém, deixar uma atividade bem simples que você faça logo depois dessa aula. Enfim, quando você tiver um tempinho, eu quero que você pesquise na internet letras de música que tragam essas figuras de pensamento estudadas hoje, como a prosopopeia e a hipérbole, ok? Faça essa pesquisa no seu caderno e me apresente quando nós voltarmos às aulas presenciais lá na escola, ok? Um grande abraço e até a próxima aula!